Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje, vamos falar sobre, começando agora, o início da soberania com wallets. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você também me encontra no Twitter, no @investidordeskDSC, porque eu não coube descentralizado. E esse episódio é para quem é mais iniciante. Claro, se você conhece alguém que quer começar, que pretende começar, que precisa entender sobre custódia, esse é um episódio para a gente começar a falar na prática de algumas carteiras. Mas eu já entendo de carteira, eu já sei, eu já uso, blá blá blá, beleza. Ouve. Por quê? Vai ter alguma aqui que você não conhece, que você não usa e que pode mudar a sua perspectiva. Ou ouça e veja o quão introdutório é esse seu episódio e manda para aquele seu amigo que vive te perguntando sobre, né? Esse é um episódio para você mandar para aquele seu amigo que vive te perguntando sobre, não entende nada, está querendo entrar agora ou não sei o quê, e acha que a coisa é só uma questão de preço. Então é um momento para você já ter esse episódio sempre para mandar para essa pessoa, que a gente quer ajudar essa pessoa a entender esse caminho de uma maneira um pouco menos complicada, né? Porque acho que o ponto inicial aqui, e disruptivo nesse sentido, é que há muitas gerações, salvo raras exceções, de pessoas, de indivíduos, né? Mas assim, em termos de sociedade, já são muitas gerações que a gente está acostumado a terceirizar a custódia de dinheiro para outro, para uma empresa, para um governo, ou, no pior dos cenários atuais, para os dois, né? A emissão do dinheiro convencionou-se ser, né? Assim, criou-se esse imaginário popular de que o dinheiro deve ser emitido pelo Estado, né? Deve ser gerenciado, administrado e controlado pelo Estado, que as instituições bancárias são confiáveis, que são elas que você deve deixar o seu dinheiro. O governo, dentre outros benefícios que ele faz com a impressão de dinheiro e desvalorização da moeda ao longo do tempo, um desses benefícios é a obrigatoriedade de você colocar o dinheiro no banco, onde eles te pagam numericamente alguma coisa e diminuem essa desvalorização ao longo do tempo, né? Então, criou-se todo esse sistema para isso, né? Para quem assistiu o episódio anterior, é derivado do direito de propriedade, né? Então, essa derivação, cria-se o dinheiro, cria-se o apoderamento estatal, né? O dinheiro já era criado antes do Estado. Mas cria todo esse aparelhamento estatal, e nós estamos nesse cenário, e a partir desse momento as pessoas começaram a falar, não, mas olha, criptomoeda é soberana, né? Você tem a posse, ninguém tira de você, banco não controla. E aí são uma série de conceitos novos e atitudes novas que devem ser tomadas na vida, que envolvem algo muito delicado na vida das pessoas, que é o patrimônio. Você não vai chegar ali de uma hora para outra e simplesmente colocar todo o seu patrimônio numa wallet porque alguém disse que sim. Você não deve fazer isso de qualquer forma, né? Eu acho que é um processo educacional de entender uma série de conceitos e se sentir confortável para fazer aportes dentro daquilo que você entende, riscos e benefícios. Isso posto, né, eu acho importante esse primeiro passo, que ele seja feito sem pressa, que ele seja feito com responsabilidade, que ele seja feito entendendo os riscos. Qual é o principal risco? O principal risco é se você perder a chave e as senhas de acesso àquela carteira,
você tem de forma permanentemente aquilo irrecuperável, ou seja, você perdeu. Não é você e nem ninguém na atual computação atual que vai conseguir recuperar isso. Salvo raríssimas exceções, por raríssimas situações, mas assim, você tem que partir do pressuposto que você não recupera mais. Então, você ter o bom gerenciamento disso é fundamental para que você consiga garantir a posse e a capacidade de transacionar esse dinheiro. Não há um gerente de banco para você ligar e pedir a senha de volta, não há um lugar onde você possa ir, não há ninguém neste modelo de dinheiro digital onde você possa recorrer para reaver um fundo que estava em autocustódia. Da mesma maneira que se você fizer uma transação para uma carteira errada, não é possível ser desfeita. Se você sofrer um golpe, dificilmente, quase impossível, você vai ter esse dinheiro de volta. Então, isto é um aspecto que é lógico que tem lados positivos nisso, mas para quem eu estou olhando para quem tem olho fiduciário, para quem está chegando agora e estava acostumado a, fiz um Pix errado, ligo no banco, eles cancelam o Pix. Fiz uma transferência errada, sofri um golpe assim assado e conseguiram reaver o Pix ou reaver a transação. Isto não vai acontecer no mundo das criptomoedas. Perdi a minha senha. Então, assim, para quem está chegando agora e está acostumado com esse sistema, isso são sim pontos negativos. Acho que é o primeiro ponto, né, Felipe? A gente deixar isso claro. Isso é um ponto negativo para quem tem a visão de quem está acostumado com o sistema financeiro atual. É lógico que a gente vê até uma certa vantagem nisso, mas a gente vê porque a gente percorreu um outro caminho e a gente olha para trás para ter essa afirmação. Mas para quem está chegando agora, isso é um ponto negativo, são pontos negativos, certo? Cara, sim, você tem que acostumar, assim, você tem que entender, né, esse novo mundo, né, quando a gente vai falar de carteira de Bitcoin, autocustódia e tal, é um negócio muito diferente, porque você não está acostumado, você não tem um análogo a isso no mundo fiduciário. A gente está acostumado com isso. Pô, deu um problema, eu vou ali no banco. Puta que pariu, que merda, eu vou ter que ir lá no banco. Beleza, mas você vai no banco e resolve. Nesse caso nosso, não tem como. Então, assim, você é de fato soberano. Só que com a soberania, você tem uma responsabilidade muito maior. Você quer ser realmente o dono do seu dinheiro? Você quer ser realmente o cara que manda no seu dinheiro? Que faz o que você quiser, a hora que você quiser? Então, você vai ter que arcar com essas responsabilidades, que não é terceirizar isso para o banco, porque o banco pode bloquear a sua conta quando ele quiser. Pode chegar alguma coisa judicial e mandar travar 50 mil reais da sua conta por conta de, sei lá, alguma disputa na justiça, separou da mulher, essas coisas assim. Então, assim, por que isso acontece? Porque você não é o dono, de fato, daquele seu dinheiro que está lá. Quando a gente tem esse problema, quando você muda para o mundo das criptomoedas, caso você opte por fazer a autocustódia, né, que é ter na sua carteira, em vez de ter na corretora, por exemplo, você é dono do seu dinheiro? É, mas se você perder as chaves, não tem mais o que ser feito. Muito, mas muito, muito dificilmente você consegue reaver esses fundos. Então, tem que saber, tem que entrar nesse mundo sabendo disso. E a gente recomenda assim, mas então é muito ruim. Não, não é ruim. Só é diferente. Você tem que acostumar com isso. Você vai entrando com um pezinho, você sente se a água está quente, se a água está morna, se a água está gelada, e aí você vai, então, entrando devagar nesse meio, né? Assim que a gente começa. Mas eu já adianto que, por mais que tenha essa diferença, eu acho que, no caso, né, de vocês que nos ouvem, vai valer a pena, porque valeu a pena demais na minha vida e na de muitas outras pessoas que a gente conhece, que a gente dá aula, que a gente presta consultoria e etc. Recomendo que depois disso, assim, se tem uma dúvida em relação a
questões de justiça e tal, dá uma olhadinha no episódio anterior sobre juspositivismo e entenda que muitas vezes é uma questão de autoproteção para não sofrer injustiças, né? Você ter a soberania do teu próprio dinheiro. Ou, no mínimo, aumentar exponencialmente o custo e o trabalho do atacante. Muito bem colocado. Porque uma coisa é um sistema automático, que alguém entra e fala assim, bloqueia o Pix, bloqueia tal transação, confisca essa conta, um enter. Né? Tipo, tal, enter. CPF da pessoa, pum. Outra coisa é você estar numa blockchain aberta, pedir para o ente central emissor desta stablecoin, por exemplo, que isso já aconteceu com SDT, pedir para ele bloquear aquele saldo na carteira e ele fazer isso. Isso demora muito mais, isso depende de uma série de análises da empresa, da arbitragem entre as jurisdições de onde está uma empresa para outra, da comprovação muito mais detalhada do que é, por exemplo, mas aquilo foi usado para terrorismo, do que é aquele ato de terrorismo, do que foi aquilo, é muito mais diferente do que você chamar de terrorista alguém que estava protestando no começo do ano, né, assim. Entenda assim, se as pessoas que eu não tô julgando se elas são ou não, e eu não estou julgando que as coisas foram exageradas ou não. Eu estou dizendo, se os protestos de 8 de janeiro, todo mundo tivesse que seja o SDT na carteira, a capacidade de bloqueio dessas contas seria muito mais difícil do que simplesmente em fase de inquérito, como foi e está sendo até hoje. Exatamente, você não fica limitado. Exato, teria que ter um processo julgado, teria que ter tido um amplo contraditório, teria que ter sido condenado. São meses e não simplesmente uma única determinação. Então, veja bem, eu não estou julgando a justiça do caso, eu não estou julgando o mérito das pessoas, eu não estou dizendo nada. Eu só estou dizendo que o caminho a ser tomado, o custo da pessoa que vai bloquear esse dinheiro, ela é muito maior e ela demanda um julgamento muito maior e muito mais detalhado do que simplesmente foi feito no caso, esse caso específico no Brasil. Só estou contextualizando as pessoas, porque assim, então é inconfiscável, não sei o quê. Não, algumas coisas não são. Né? A gente vai detalhar, mas não são. Mas as que são muito mais difíceis do que simplesmente o dinheiro fiduciário. Rastrear quem foi para quem, né? Então, assim, as pessoas pagaram, então, o Pix dessas pessoas todas são marcadas porque elas financiaram isso, é muito mais complicado, é uma rede muito mais, né? O pseudo-anonimato, por mais que a gente tenha episódios falando que ele é ruim, que ele é isso, que ele é aquilo, ele é muito mais difícil de ser feito do que simplesmente Pix vinculados a CPFs, né? Enfim, a informação está toda lá. Desculpa o segundo parênteses e a minha digressão, mas é... Não. É isso mesmo. Cara, acho que então a gente pode começar a falar de carteiras, né? Claro. Vamos falar da parte prática, para quem está começando agora, entenda tudo que a gente falou agora, porque é um aspecto que às vezes, seja lá quem for que você segue em rede social, não traz muito. Às vezes, quem você segue em rede social fala muito sobre ganhar dinheiro com cripto. A gente fala em ser livre com cripto. É uma grande diferença. E muitas vezes isso é menos dinheiro. Exatamente. Mas então, é seu. Mas garante, né? Faz com que o que seja seu continue sendo seu ao longo do tempo, impede que o país venezuelizando, ele vai levar todo o seu dinheiro embora, vai desvalorizar o que você tem, ou que o Estado, virando totalitário, vai meter a mão no que você tem. Então é melhor você continuar com pouco do que você não ficar com nada, mesmo que você tenha tido muito.
Então, enfim, é um outro viés, né? Mas vamos falar da parte prática, vamos falar de carteiras. A gente não vai fazer uma comparação, nenhum ranking de carteiras, mas vamos comentar das carteiras que a gente mais usa, que a gente tem certa liberdade, né, mesmo de falar por que a gente usa elas e etc. E isso é interessante para trazer quem está começando a, pelo menos, começar a entender a questão de carteiras, etc. A autocustódia é muito grande. Óbvio, a gente tem uma aula disso, na verdade a gente tem um módulo disso lá no Fold, no nosso curso, onde explica com muito mais detalhes como que funciona a autocustódia, mas você consegue aprender sobre isso até no próprio Substack, né, investidordescentralizado.substack.com. Não, agora mudou, né, agora é substack.com/investidordescentralizado, lá tem um artigo de autocustódia e temos episódio também de autocustódia. Enfim, passando essa parte, vamos falar de várias moedas, mas começando pelo... Vou começar de baixo. Monero. Monero, a rede com bastante privacidade, focada nisso, né? Acho que as carteiras que você colocou, né, da Cake e MyMonero, muito interessantes. Cake tem uma boa facilidade de uso. Olha, comecei a usar, eu estava usando uma chamada Monerujo, aí eu fui instalar num outro celular que eu comprei só para isso, né, para carteiras e afins, e aí eu coloquei o Monerujo, aí deu uma série de avisos, assim, que a carteira já tinha, na loja de aplicativos, que a carteira já tinha sido hackeada, já tinha enviado SMS maliciosos, uma série de coisas assim. Aí desinstalei, né, porque eu também já estava com problemas nela para conectar no próprio Node, mas a Cake, né, a Monero Cake, é só de Monero, feita pela Cake, e uma facilidade para conectar o próprio Node, para ela funcionar, cara, impressionante. É lógico que para quem usa, e a gente tem aula detalhada disso, não só no Fold, mas até liberada, a carteira precisa sincronizar sempre com o Node, então é importante que você ligue ela de vez em quando para ela conectar ao seu Node, né, quando você vai fazer transações, para ela sincronizar tudo, né? Inclusive, falando isso, estou fazendo isso agora, né, já que eu lembrei, que a rede do Monero, ela sincroniza, ela precisa estar sincronizada ao seu Node ou ao Node de terceiro, sempre. Então é importante que isso esteja sempre em dia para você fazer transações o mais rápido possível. Mas é uma carteira, assim, muito friendly, muito amistosa. Eu gosto de carteiras que têm facilidade em conectar ao próprio Node. Conectar ao próprio Node é o seguinte, você pode usar todas as transações. Para você fazer transações, você precisa que alguém tenha todas as transações da rede registradas. Isso pode ser feito num servidor, ou isso pode ser feito diretamente por você. Eu gosto de usar carteiras mais frias, assim, em situações onde eu tenho o Node. Mas isso é uma questão pessoal. Por quê? Porque eu sei que este Node não é malicioso, eu sei que esse Node não está captando meu IP, eu sei uma série de coisas assim. Existem coisas da Arcan, né, se não me engano é da Arcan, que coloca nodes do Monero maliciosos para o sentido de captação de IP para tentar rastreio da rede. Tem. Então, assim, não só ela, tá? Não só não entenda isso, não é só Monero. Todas as redes têm isso. Tá? Então, assim, é interessante para essas ferramentas de observação que elas tenham nodes para saber de onde os IPs se conectaram, ou de onde está vindo a informação. Né? Então, se você quer evitar rastreio, é importante que você também tenha o seu próprio node. Pode ser um notebook antigo, pode ser um Raspberry Pi, tem todas as formas de fazer isso. Tá? Então, eu gosto muito da Cake, mas Monero eu nunca usei, nem no celular. Cara, mas Monero fala. E a GUI Wallet também, que a gente não está na lista, mas GUI Wallet também é muito boa, principalmente para usar com computador, se você quiser deixar aquele computador também minerando, é muito interessante também.
Só um detalhe aqui que realmente é a mais fácil que tem, muito boa. Falando em integração, né, que é uma coisa interessante, a Cake, além de funcionar com o Monero, ela funciona com Bitcoin on-chain, com Ethereum, com o USDT, na Polygon, por exemplo, que é muito usado. Então, assim, em termos de integração também você tem essa possibilidade, né? É uma wallet multicripto. Tem gente que demoniza wallets multicripto. Eu acho que vai da sua facilidade, vai do que você precisa. Você precisa ter uma... Jesus Cristo. Você precisa ter... o brasileiro é difícil. Você precisa ter uma wallet para cada coisa. Você usa 4, 5 moedas. Você vai ter 5 wallets no telefone? Você não pode ter uma com todos? Não sei. Fica a seu critério. Aqui que é boa por causa disso também. Então, eu não sei se a superfície de ataque fica menor, sabe? Você tendo 5 carteiras. Com certeza não. Agora, se você vai separar certas coisas, pô, eu quero um holding aqui de longo prazo, isso aqui eu uso mais para interagir com corretoras, onde eu faço trading, então aí eu acho que vale a pena separar alguma coisa, mas não vejo motivo para você ter 5, 6 carteiras, porque você tem 5, 6 ativos de cripto diferente. A priori. Enfim. Show. É uma das opções, né? Quando você falou também de Monero GUI Wallet, que é a que a gente usa no computador, ela é feita pela equipe do Monero, feita pelos developers do Monero. Ela é a mais clássica, é a melhor de integração, é muito boa, tem que ser usada no computador, não tem como usar no celular. A gente tem uma aula inteira, acho que são 10 episódios só de aula, só de GUI Wallet lá no hoje, que é muito bem explicado, porque ela é o padrão do Monero. E se você usa alguma cold wallet, por exemplo, uma Ledger ou uma Trezor, elas não permitem com que você use Monero no aplicativo deles, na Trezor Suite ou no Ledger Live. Mas... Na OneKey também. A OneKey também não permite que você use no próprio aplicativo, né? Sim, não permite. Então, mas se você conectar a GUI Wallet e conectar no computador a Cold Wallet, a Ledger, a Trezor ou a OneKey, que seja, você consegue assinar transações com a Cold Wallet usando a GUI Wallet no computador. É bem mais complexo, tá? Não é o escopo desse vídeo, talvez, que é para a gente falar para quem está começando mais nesse negócio, mas para a galera que já sabe um pouco mais, isso é viável de ser feito, né? Enfim, acho que da parte do Monero é isso, né? A gente deu algumas indicações aqui, falamos de Cake, falamos de MyMonero, falamos de Monerujo. MyMonero eu não falei nada, na verdade. Já usei, é legal, mas a Cake é bem melhor. E no caso, as codes que servem para isso. Vamos falar agora um pouco, então, de USDT, porque o USDT, para quem não conhece, para quem está começando, é o dólar em cripto, praticamente. É o USD de dólar, né? E o T porque é a empresa que cria ele, né? É um token totalmente centralizado, porque tem uma empresa, né, centralizada por trás da criação dele, mas ele é muito interessante, a gente gosta muito de USDT porque você tem um dólar, então ele não é volátil, ele não fica mudando de valor com tanta facilidade, é sempre dólar, e ele está num ecossistema de cripto, ou seja, ele vai estar numa wallet de criptomoedas, ele está numa carteira onde você consegue ter soberania sobre acesso às chaves, você manda o quanto você quiser, para quem você quiser, não tem limite diário, não tem mande uma selfie para confirmar que é você mesmo, não tem ligue no gerente porque foi feita uma transação suspeita, não tem nada disso. É óbvio que isso exige muito mais responsabilidade no uso, com certeza. Mas ele é muito mais interessante porque é você ter dólar em um meio, em um local que com muita facilidade vai deixar você ter Bitcoin.
Por exemplo, sem precisar passar pela sua conta, sem precisar passar por uma conta com seu CPF, com seu CNPJ, que vai pedir papelada, que vai pedir nota, que pede documentação, ou que manda os seus dados para a Receita Federal para depois eles virem te cobrando imposto. Então, o uso do SDT é muito interessante para a gente gosta muito e a gente tem clientes, tem alunos que também se interessam por esse uso, exatamente porque você consegue ter mais liberdade financeira dessa forma. Então, vamos falar um pouco de USDT, né, e nos usos nas carteiras. Eu acho que o SDT ele está tão permeado pelas redes, né, porque ele roda em várias redes, que aí ele praticamente ele exige uma carteira multimoedas. Né? Você tem que ter o token para transação, então, por exemplo, você tem um SDT na rede Polygon, nesta carteira você vai ter que ter Polygon para fazer transação. Se for SDT na rede BNB, mesma coisa, vai ter que ter BNB. Ethereum, vai ter que ter Ethereum na carteira. Mas é importante, assim, aí eu particularmente gosto de duas por ter mais uso, que é a Exodus e a OneKey. Mas a OneKey tem que comprar hardware wallet, tá caro e não sei o quê. A gente tem 5% de desconto usando Fold, né, no site oficial da Protege Coin. Da Protege Coin no Brasil ou até mesmo no site internacional. Mas mesmo assim, não quero gastar, ainda é pouco, você pode baixar o aplicativo e usar ele da mesma forma que você usaria, por exemplo, a Exodus. Baixa o aplicativo, anota as palavrinhas, mesma coisa. Então, tem essas duas opções. Eu acho válido testar, olhar o aplicativo das duas. Gostei muito do aplicativo da OneKey quando entrevistou o Marcelo Paz, inclusive, se quiser dar uma olhadinha nisso. Ele faz o nosso módulo de hardware wallet no curso Fold. Então, tem esta coisa interessante de se testar. OneKey, Exodus, as principais, a MetaMask, famosa, né? Eu, particularmente, não gosto muito dela, mas é que eu acho, sei lá, aplicativo, extensão de navegador, sabe? Eu não gosto muito de confundir as coisas, sabe? Assim, eu não gosto de coisa muito fácil nesse sentido, porque, puta, navegador, para ser comprometido, é rapidinho, entendeu? Ele opera em cima de um sistema que já é frágil, que é navegador, que vira e mexe dá problema. Então, eu prefiro fazer um pouquinho diferente, mas eu sei que a MetaMask tem funções, né? A OneKey pode controlar a MetaMask, né? A hardware wallet mesmo. Então, depende muito do que você quer usar, né? A MetaMask ela tem usos específicos em aplicações, em sites que precisam conectar, e aí ela é imbatível nisso. Mas, para quem está pensando em fazer apenas hold, eu ficaria na OneKey e Exodus. Não sei você. Cara, não, eu concordo. Para uso de USDT, o que acontece também, né? Que a gente tem que avaliar. O USDT ele existe em várias redes diferentes, né? Sim. Então tem esse pequeno problema, às vezes para quem é iniciante vai ter um susto com isso, né, de início, e é normal, mas o SDT para você usar, dependendo da rede, você vai ter que ver qual carteira permite que você use naquela rede, né? A OneKey era muito boa, porque realmente ela tem todas as redes, você consegue adicionar lá com facilidade, e é muito boa porque também você tem a hardware wallet para você estar tendo um nível a mais de segurança. Mas digamos que você não tem uma hardware wallet, beleza, você está começando agora e tal. A Exodus é um ótimo uso, eu já usei muito a Exodus, eu super recomendo. A Exodus, ela é aquela carteira de código fechado, não é das mais seguras, o padrão do pessoal é usar código aberto. Mas, sinceramente, depois de anos de uso, eu falo, sempre usei, nunca tive problema. Então eu posso estar recomendando ela. A MetaMask eu já usei muito também, mas eu acho a MetaMask a pior de todas. Ela é muito ruim, ela é difícil de você entender, ela é chata pra cacete pra você mexer. Eu não gosto de MetaMask. Já usei, tá? Já usei MetaMask com Ledger, já usei MetaMask com Trezor, já usei MetaMask com tudo isso. E usar o SDT na MetaMask também eu acho muito chato. Eu acho ruim, a user interface é ruim. Enfim. Um detalhe. Para o SDT na Polygon, a gente pode usar a Cake.
Mas, por exemplo, para o USDT na Tron ou na BNB, você não consegue usar a Cake Wallet. Então é uma coisa que você tem que avaliar. A OneKey consegue usar o USDT na BNB, na Tron, na Polygon, na rede do Ethereum, não interessa. A MetaMask usa também o USDT na rede do Ethereum, na rede da BNB, na rede... Acho que na Tron não usa. Eu nunca adicionei Tron na MetaMask. Mas assim, são algumas coisas a serem avaliadas, né, no uso do USDT. O que eu vejo que as carteiras multicripto, elas acabam sendo muito mais fáceis para você que utiliza o USDT dessa forma. Então, por exemplo, se você tem uma Exodus e você tem o USDT em diversas redes, né, e mais o token de governança ali para você poder pagar as taxas, né, e mandar o USDT, cara, você está super resolvido, super respaldado, é um ótimo serviço. E como eu falei, né, a Exodus também tem como você botar Monero, por sinal, viu? Monero, Bitcoin e o USDT em todas as redes. Eu acho que de todas que a gente falou aqui, a Exodus é a que mais aceita, a Exodus e a OneKey, né, é a que mais aceita moedas. No caso da OneKey, não tem como você botar o Monero no aplicativo deles, né, na Exodus você consegue. Então, é uma opção. A Exodus é muito interessante, porque você vai colocar tudo isso. Se você só usar o USDT na Polygon, avalie a Cake Wallet também, eu acho que era muito boa para usar o USDT na Polygon, lembrando que para isso você tem que abrir lá uma conta na rede Polygon, e depois que você abrir uma conta na rede Polygon, que você tem acesso aos tokens dela. É viável também. Se a gente for... Pequeno detalhezinho, assim, quando você estiver lendo o USDT, pode ser o USDC também, tá? Entendo. Que a maioria dos que roda na USDT, ou nas redes, roda no USDC também, tá? Só para dar mais opção de stablecoin de dólar. Exatamente. As duas são super viáveis. E também são as principais redes, né? É claro que tem outras redes aí super malucas, tipo Base e eu não sei mais o que assim, Arbitrum. O volume é muito baixo. A Arbitrum eu já vi até um pouco mais de uso, a Arbitrum, Optimism tem um pouco mais de uso, já são um pouco mais antigas, né? Sim. Mas ainda assim não são as mais usadas. Mas funciona na Arbitrum e na Optimism, você consegue usar na Exodus, isso eu sei. Na OneKey também consegue. Então, são coisas assim, interessantes de você avaliar, né, para o uso, são as nossas opções de wallets para fins do uso de USDT. Assim, também aquela coisa do Cold ou Hot Wallet, eu acho que vale a pena pensar no que você quer, assim, não é um patrimônio muito relevante, eu estou testando, estou fazendo uma série de testes, mantenha isso um telemóvel, um celular que você não usa toda hora, força do hábito. Um celular que você não usa, que está em casa, assim, sei lá, que tem aplicativos do seu banco e tal, coloca esse aplicativo junto, vai testando, vai se familiarizando, né? Tenta restaurar ele no seu outro celular de uso, para você ver se entendeu as duas palavras, depois apaga, depois abre de novo, né? Vai se familiarizando com esta interação, né? Que é importante. E aí você começa a se sentir incomodado e inseguro com aquilo no celular. Aí você adquire uma hardware wallet, né? Começa a ter valores mais relevantes. Aí se você não quer misturar redes, que não sei o que, aí você pensa numa hardware wallet específica para por exemplo, no mais comum nesse caso é o Bitcoin, né? Então é interessante pensar nessas outras variações, mas começar a entender e interagir com wallets e com esta nova questão 12 palavras, cuidar das palavras, vou gravar em placa de alumínio, de metal, não vou anotar, entendeu? Então, assim, entender as fragilidades de cada coisa que você está fazendo e como poder deixá-las mais seguras. São pontos interessantes. Vai muito da necessidade de uso do cara, né? Uhum. Vai muito de como que você faz transação, não faz transação,
Não, é só um hold que eu não mexo nunca. Sei lá, sabe? Depende muito. Então, você avalia esses detalhes. Mas vamos continuar, né? Falando da nossa sequência aqui. Um detalhe sobre o SDT é que muito daqui a pouco a gente vai ter a possibilidade de usar o SDT na rede do Bitcoin. Então, vai ampliar o rol dessas carteiras, né? Para algumas carteiras que aceitam rede Lightning, algumas carteiras até mesmo para Bitcoin on-chain, mas que vão estar aceitando o WBTC, só que na rede do Bitcoin, né? A gente tem o WBTC na rede do Ethereum, que é o wrap de Bitcoin, a gente vai ter algum, sei lá, um BUSDT, alguma coisa assim, sabe? Por aí mesmo. Vai ser algo desse tipo, né? E aí virá, né? Caberá a atualização do episódio, etc. Mas isso é para outro momento. Vamos falar agora de Bitcoin na Lightning Network, especificamente Bitcoin na Lightning. A gente tem Bitcoin em duas redes possíveis, Bitcoin on-chain, Bitcoin na rede principal, Bitcoin na mainnet, como você queira chamar, não interessa, é o Bitcoin de verdade, que você paga aquela taxa de rede e você manda naqueles endereços que a gente já conhece. Se você não conhece, tem episódio sobre isso, tem artigo, tem tudo mais. Mas a gente não vai falar de on-chain agora, vamos falar de Lightning primeiro. Lightning sendo aquela segunda camada do Bitcoin, onde você faz transações por muito menos preço, muito menos custo. Então, elas são mais rápidas. E mais velocidade. Elas são bem mais ágeis, elas são completadas praticamente na hora, e você paga, sei lá, se você pagar 1 centavo, você está pagando caro de taxa de transação. Essa aqui é a realidade. Então, assim, de Bitcoin Lightning, a gente tem de opções que eu falo, a Phoenix Wallet, a Phoenix, muito boa, gostei muito, ela te dá um pouco mais de liberdade, porque você também tem acesso às seeds, para se caso a sua wallet seja perdida, você conseguir reaver esses fundos. É muito boa. A Wallet of Satoshi, ela é a de iniciante, ela é a primeira, muito fácil de usar, mas ela é custodial, ou seja, se você perdeu o acesso à carteira, você não tem nem as palavrinhas para reaver o seu Bitcoin que lá estava, tá? Você tem que entrar em contato com a empresa, talvez se você salvou o seu e-mail, aí eles até fornecem, mas entenda, é um serviço diferente, porque carteira de Bitcoin não tem e-mail. Nesse caso tem, porque é uma empresa te deixando utilizar aquele saldozinho que ali está. É quase como se fosse uma corretora, quase isso. E por último, né, que eu acho que é a melhor opção, mas, né, claro que caberia você estar comprando, né, a hardware wallet, que é o da OneKey. A OneKey é sensacional, é a primeira hardware wallet que eu vi que permite você usar Bitcoin na Lightning. Porra, então comecei a usar, é sensacional. Ela faz o swap também, né? Se você quiser fazer para on-chain, ela... Exatamente, assim, super válido. Eu achei muito legal. Custodial, você usa o node deles e tudo, sim, mas faz parte. Tipo assim, também tem aquela coisa, né? Você, eu preciso... vou ter que andar com a minha OneKey para ficar fazendo transação de Bitcoin Lightning. Cara, Assim, eu não usaria ela na minha carteira principal de holding, sabe? Eu faria uma outra carteira só para isso, né? Só para interagir com essa questão de Lightning, porque uma certa forma é um lastro, né? Que você deixa. Você está interagindo com o servidor deles, eles sabem teu IP, sabem uma série de coisas que podem não querer saber e tal, mas algum ente coercitivo pode obrigá-los a fornecer, sabe? Sim, exatamente. São alguns detalhes, né? Mas, enfim, são boas opções de Bitcoin na Lightning. Recomendo o uso, é uma forma. E para finalizar, né, a gente chega no Bitcoin on-chain, que é o principal, que é o que o pessoal mais usa. A gente tem inúmeras opções. A OneKey é uma boa opção, é uma hardware wallet. A Trezor é a melhor opção, é uma hardware wallet. A Ledger é uma opção, não é a melhor de todas. Quando a gente fala só de uma hot wallet, a Exodus é uma boa opção, mas ela é código fechado, use com cuidado.
mais uma vez, usei muito, sem problemas. Temos a Blue Wallet também, que é muito famosa, muito utilizada, é boa. Vou fazer uma pequena crítica, né? Tanto a Blue Wallet quanto a Electrum, para celular, elas são péssimas carteiras para conectar no teu Node. Cara, a facilidade que você tem na Cake, coloca o negócio lá, ele diz, ó, conectei e tal. Você não tem isso no Bitcoin. Cara, na Blue Wallet, nessas carteiras mais open source, assim, cara, não tem. É horroroso. O negócio fica lá, tô conectando, aí você abre a página do teu Node, tá lá, Electrum Server sincronizado, tá lá o negócio sincronizado há horas, ele fica lá conectando, aí atualiza, aí cai de novo, cara, é horroroso. Assim, para vocês terem ideia, o Monero, ele demanda muito mais dado para sincronizar a carteira do que uma Blue Wallet, né, que é a rede do Bitcoin. E a Cake faz isso com excelência, mas, cara, essas duas carteiras para celular é horroroso. Você está com pressa, você conecta no servidor dos caras. É horrível, cara. Eu não sei o que os caras têm para fazer tão ruim um serviço que... Não, assim, porque assim, deveria ter uma forma assim, ó, testou, deu conexão, deu ping, não deu ping. Não, ele simplesmente fica lá conectando, aí ele conecta a hora que ele quer, o tempo que ele quer, se para a sua rede na metade. E, cara, é muito ruim. É realmente muito ruim. E as explicações, as maneiras que você conectam são exatamente a mesma. Um explica exatamente a mesma maneira que o outro. Você faz exatamente o passo a passo. Uma conecta, que é uma beleza na rede do Monero, a outra é horrorosa. Impressionante. Fica essa crítica aí para os desenvolvedores. Não, então, é interessante, né? Comentar esses detalhes. A gente tem várias wallets, tem a galera que fala de usar Tails e Electrum, não vou entrar nesse detalhe, por favor. Não recomendo. Sim, talvez eu recomende para alguém muito, muito, muito mais avançado. Sim, a gente está falando da pessoa, né? A contextualização toda foi justamente essa, uma pessoa que está começando. Exatamente, né? E, enfim, eu acho que das várias opções que a gente tem, né? A gente esgotou bem tudo, né? Lembra-se, assim, se você quiser chegar, viu esse episódio, ficou interessado em alguma coisa, cara, aqui no link da descrição tem o nosso grupo do Discord, chega lá no chat geral, fala assim, olha, eu vim por causa desse episódio, tô com dúvida aqui, tô pensando em fazer tal coisa, o que vocês acham? A gente responde lá, tá? A gente dá um certo nível de suporte, é lógico que se for algo muito específico, né, enfim, aí talvez seja melhor você pegar uma consultoria com a gente, alguma coisa um com um, até para não ficar expondo dados sensíveis e tal, mas uma dúvida pontual sobre carteiras e tal, olha, tô aqui, coloquei esse print aqui da tela, o que eu coloco aqui, o que eu tenho que anotar daqui, né, tô fazendo um teste, né, passo a passo. Então tem o texto do Felipe também falando de hardware wallets, tem episódios, a gente vai tirando a sua dúvida da melhor forma possível, né? Como eu falei, se for algo muito complexo, um setup muito elaborado, aí é melhor fazer uma consultoria para a gente estudar a fundo o teu caso e tua necessidade, mas no geral a gente responde lá tudo, 95% das dúvidas ficam resolvidas por lá. Bom, vamos para a notícia? Bom, a notícia traz uma pergunta, Hugo, que você vai responder, claro, né? Por que El Salvador decidiu abandonar o Bitcoin como moeda oficial após 4 anos? El Salvador... Toda vez que eu ouço isso, eu dou risada, bicho. El Salvador havia adotado o Bitcoin como moeda corrente no país em 2021, porém, depois de uma leve pressão do FMI, né, o presidente de El Salvador, né, o Deus Sol, Nayib Bukele, palmas, ele... Referências.
Exatamente. Ele retirou o Bitcoin como sendo moeda de curso legal em El Salvador. Tinha entrado em 2021 e foi retirado agora em 2025, né? Uhum. E, bom, a grande questão é que não muda muita coisa. Eu acho que quem quiser usar Bitcoin, que use. Não precisamos, nunca foi preciso nem necessário algum governante ou lei falando que a gente pode ou não pode utilizar. Essa que é a grande questão. Quando ele vai e faz uma lei falando que agora Bitcoin é moeda, o que ele fez? Porra nenhuma, porque não precisava disso. Essa que é a questão. Aí, mas muita gente comprou, né? Como se, nossa senhora. Cara, muita gente comprou muita coisa. Ele pediu, nossa, ele quer Bitcoin como moeda de curso legal. Ai, meu coração, não sei o que, bababá, aquela coisa, né? Aí já viu, né? Cara, quem é que eu falo que é socialista laranja aí as pessoas se ofendem, mas, cara, é impressionante. É como as pessoas tomaram grandes decisões de vida, né? Assim, o pessoal que se mudou para lá esperando a cidade Bitcoin e depois, um ano depois, não tem nada aqui, vou voltar para casa. Porque, assim, se você precisa de um político para validar as suas escolhas com Bitcoin ou esperar que políticos façam coisas a partir do Bitcoin, o teu erro conceitual ele é muito grande. A premissa que você partiu é errada e não tem como você ficar certo partindo com premissas erradas, né? E essa é uma grande premissa errada. Se você quer Bitcoin para a sua soberania, ele é para você, né? A maneira com que onde você está no mundo e a maneira com que você interage com o mundo, ela vai ser adaptada a partir disso. Pode ser favorável ou não, e pode levar você a se mudar ou não para lugares com maior ou menor liberdade. Mas, por favor, né? Mudar radicalmente a tua vida para ir para um lugar na América Latina, partindo do pressuposto de político, né? Assim, a dívida de El Salvador está grande, porque o cara criou um belo estado policialesco, tem 2% da população presa, encarcerada em segurança máxima. Isso não é barato. Né, você consolidar o seu poder como autoridade, como monopólio da força numa região, é algo muito caro, inicialmente. Né, e é isso que é o Estado, né, o detentor do monopólio da força. Se existe uma organização criminosa que, em algum lugar, tirava esse monopólio da força do Estado pela força também, é um custo muito alto para o Estado ir lá e restabelecer esse poder, né, e essa autoridade. Né, essa autoridade conquistada e através de coerção, e essa coerção vai se voltar através do povo depois para a cobrança de impostos. Então, é algo muito complicado de depositar as suas esperanças só porque ele aceita a sua moeda, a moeda que você acredita que vai ser a moeda mundial. Né? Então, é a desilusão do socialista laranja achando que teria um líder para chamar de seu. E lembrando que lá eles usam uma carteira pública, né, feita estatal, chamada Chivo Wallet, onde você fornece uma série de dados seus, né, e interage com uma organização governamental, mostrando a sua carteira, perdendo qualquer chance, perdendo qualquer privacidade, soberania com seu pseudo-anonimato, né? Então já sabe que está interagindo com você, já sabe aquela carteira, já sabe consegue rastrear isso on-chain de uma outra forma, até a própria Lightning precisa que você dê os seus dados do governo. Então, fica essa questão, assim, o insucesso de um Estado com o Bitcoin permite que ele seja um pouquinho mais anônimo, um pouquinho mais privado. Não muito, né? Quem faz isso é o Monero, melhor. Mas é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, manda esse episódio para quem está começando, para aquele seu amigo, né? Pode não servir para você, que você não viu nada novo,
mas para aquele seu amigo que te pergunta coisas muito básicas, que carteira usa e tal, manda isso para ele que vai ajudá-lo bastante, tá bom? Lembrando, qualquer dúvida extra, tem aqui o nosso grupo do Discord. E é isso, ficamos por aqui e tchau.